Estamos ao vivo. Fala pessoal, boa tarde a todos. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde Clarissa, tudo bom? Esperar meus amigos aí entrarem. Boa tarde Ricardo e Gani. Boa tarde. Móveis. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Aqui tá frio, rapaz. Litoral catarinense tá... Tô sem áudio? Tô sem áudio? Boa tarde, Felipe. Val Braga, boa tarde. Tudo ok? Ah, então tá bom, Felipe. Quer mais saber de trabalhar não, né, Felipe? Brincadeira, hein? Fala, Marcos. Fala, Boa Marcel. tarde. Ô, Marcel, ó, tudo bom, Jonathan? O Marcelo tá chegando já. Tudo bem, Marcos? Tudo jóia. Como é que você tá? Beleza pura. Tranquilo? Maravilha. Obrigado, pessoal. O som tá ok. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Maurício, boa tarde. Sejam bem-vindos. Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Boa tarde, Reginaldo. Opa, maravilha. Tá tudo ok aí? O áudio, maravilha. Ah, que isso, Felipe. Não seja modesto. Boa tarde, Thiago. Marcel, vamos chamar o Marcel. Vamos ver, Marcel. Chama lá, Marcel. Eu acho que não... Ou comenta um oi aí que eu te chamo. Pessoal, clica no aviãozinho aí, ó, e manda para os amigos. Boa tarde, Leandro. Ah, você entrou como Forex Mentalista, beleza. Manda um aviãozinho lá, manda live para os amigos que operam. Boa tarde, Ricardo. Manda para os amigos lá, vamos falar um pouquinho. Hoje a gente vai falar pouca coisa, que não tem muito assunto para falar, não mudou muito da semana passada Oi, para essa. Opa! Fala, Marcel. olá, tudo Tudo bem? bem? Beleza. Beleza. E aí, Ariete, Marcel? boa tarde. Bom, Marcos. Hoje não temos muito assunto assim para falar, não mudou muita coisa da semana passada para essa. Aí a gente vai falar um pouquinho, vai abrir para perguntas, tá? Quem tiver perguntas, a gente vai abrir para conversar um pouquinho com vocês, interagir. Isso é muito bom, sempre falar sobre o mercado é excelente. Boa tarde, Renato. Ô, Renato, amigo nosso. E sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Marcos falou ontem, né? Ah, desculpa. Tá friozinho aqui, tá frio aí também, né, Marcelo? Curitiba, né? Tá frio? Tá frio, rapaz. Aqui tá 18, aí Eu tá tô de quanto? blusa. Tá Aqui quantos graus tá aí? 13, 14 agora. 13 graus, brincadeira. E aí, Marcos, em E Fortaleza? Fortaleza lá, Marcos? Aqui tá céu encoberto, 29 graus. Frio também. Que Frio, frio. isso, hein? Para os cearenses é frio, né? Aí é frio. Tá Aqui louco. baixou Cearense 2 é... graus, a gente abre o casaco, cara. Bah, brincadeira. Na Argentina tá 12 graus lá, hein? O Felipe tá lá. Na Argentina tá 12 graus, hein, Felipe? Brincadeira, tá frio também, hein? Mas não é muito diferente de Curitiba, né? Não é muito diferente. Ricardo, olha lá, friozinho em Curitiba. Hoje tá frio, aqui tá frio e tá chovendo ainda por cima. Então, pessoal, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que o Marcos falou ontem. O Marcos fez uma live muito legal ontem sobre o dólar, né? Dólar versus real. E, o Marcel caiu. Beleza, Marcel, a hora que você E- entrar, é só chamar aqui, tá? Só chamar.
E a gente vai falar um pouquinho sobre o dólar real também, já para iniciar, porque teve uma notícia aí, agora há pouco, né, que foi de movimentar. E é sempre na sexta-feira, né, depois que o mercado está fechando, acontece essas coisas, né? A gente viu aí que vai ter houve um erro, né, de cálculo na B3 aí, e o negócio vai pegar fogo aí, né, Marco? Opa, caiu o Marcos também. Ou não? Tá sem som? Ricardo, obrigado, Ricardo. Só ajeitar aqui o celular. Pronto. Ah, beleza. Show. Então, deu a notícia lá da B3 hoje, né? Ontem a gente estava falando sobre o dólar, alguns motivos, né? Sem tentar fechar todas as hipóteses do que tinha acontecido. Nós estávamos falando sobre o que poderia ter causado a queda do dólar. Aí, o Marcel voltou. E uma das coisas que a gente viu foi o fluxo cambial, né? Foi uma das coisas que a gente falou ontem. Foi o fluxo cambial do primeiro trimestre, que estava muito alavancado, tinha muita entrada de capital. Entraram, se não me engano, foram 92 bilhões de dólares, e agora eles vão corrigir 40% a menos para 65, 67, né? É muita variação. Mas você imagina, se 100% variou 16%, se a gente baixar 40% de 16%, tá igual a conversa da ex-presidente. mas quanto é que dá aí? 16% menos 40% vai dar menos 6, né? Ou seja, vai cair para 10. É como se o dólar só precisasse ter corrigido 10 e ele corrigiu 16. Usando a proporção, né? Pra gente que trabalha com câmbio, com Forex, a gente sabe que, cara, 10% é muita coisa, né? É muita coisa, movimento de uma moeda. Claro que real versus dólar não é muito, né? É uma moeda muito volátil, né? Ela anda muito durante o dia, mas mesmo assim, né? Para câmbio, só a gente pegar, por exemplo, uma moeda exótica, né? Fazer uma comparação dessa é um movimento muito grande, né? Muito grande. Salvo engano, é porque eu tô sem o meu caderno aqui, mas se não me engano, ela de fevereiro para cá, né? Ela saiu de 5,16 para 4,74. É uma variação. Imagina, cara, eu fico pensando assim, imagina o prejuízo das empresas exportadoras com o erro da B3. Imagina o que essas empresas estão sofrendo hoje, o que as empresas vão sofrer com o que está acontecendo, com o erro, né? Que eu acredito que não seja um erro, seja um acordo, pode ser, uma das hipóteses é que pode ter sido um acordo aí. Vamos na sexta-feira divulgar que a B3 aconteceu isso. Pode ser, né? A manipulação sempre a gente considera. Boa tarde, Bárbara. Bárbara aí, boa tarde. Esse erro fez o dólar cair mais, é isso, Marcos? Oi? Esse erro fez o dólar cair mais, é isso? É que eu peguei agora que eu entrei, né? Não, então, se esse erro, a princípio eu vi a notícia do erro, né? A gente estava até conversando, se o erro desse para mais entrada de capital, o dólar iria corrigir mais, mas já saiu, o erro foi positivo, né? Foi que entrou demais, eles erraram o cálculo. Eu vi, na verdade, é o seguinte, o erro aconteceu porque as ações emprestadas, os empréstimos de ações representam 30% da Bolsa Brasileira, do Ibovespa. E eles estavam considerando isso como movimentação. O aluguel das ações como movimentação estava dentro do cálculo do fluxo cambial. Ou seja, estavam contando 2 vezes aquela ação que já entrou. Será que é um erro mesmo? Para mim, isso tem... Assim, né, eu vou falar aqui, mas para mim é igual quem vende um imóvel 2 vezes. É a mesma coisa. Exatamente. E agora, será que vai corrigir para cima, agora que disseram que foi um erro? Eu acho que isso não vai desenrolar só nessa, foi erro e agora joga para cima, não. Eles devem voltar, né? Deve ter um primeiro impacto. A gente não sabe o que é que pode acontecer. Ainda é incerto. Não adianta a gente achar que o dólar vai cair mais. Não adianta a gente prever a cotação do dólar, nem para cima, nem para baixo. A certeza é que isso é um prejuízo. O Brasil está sofrendo com isso, vai sofrer com isso, já sofreu porque o dólar caiu e agora sofre com o erro.
Imagina o quanto vão pressionar a B3. Agora vamos juntar as pontas. Aí a B3 precisa corrigir, ela perde credibilidade. Com a perda de credibilidade, a Ibovespa corrige naturalmente, né? Pode corrigir naturalmente. Aí você começa. Ah, mas então a bolsa caiu porque a B3 errou. Quando o motivo não é esse, né? Assim como o dólar desvalorizar ou a inflação nos Estados Unidos subir, o problema não é a guerra na Ucrânia. A gente sabe muito bem que o problema é a impressão de dinheiro que foi demais. Uhum. Exatamente. Boa tarde, É Aline. só Boa mais um tarde, motivo. Andressa. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, pessoal. Ó, vão deixando as perguntas ali, ó. Tem um balãozinho com ponto de interrogação ali, ó. Vão deixando as perguntas que no final a gente vai respondendo aí, se a gente souber responder também, né? Só lembrando, Marcos, então, complementando aqui uma coisa que a gente falou na live sexta passada, mas talvez alguém não tenha visto, que o Brasil atualmente é a segunda maior taxa de juros real do mundo, só perdendo para a Rússia, que ninguém também vai lá investir na Rússia, né? Exatamente. Então é óbvio que o fluxo aqui tende a aumentar, né? E já está cotada a 14,75 os títulos de 10 anos no Brasil. Eles já estão vendendo a 14,75. Ou seja, se o Brasil não chega nesse patamar, o Brasil toma mais um prejuízo nos títulos de 10 anos. Eu estava vendo um gráfico dos carry trades, né? Até explicar para quem não sabe o que é carry trade, quando você... Ou carrier trade, né? Que é quem vai em outro país que a taxa é muito baixa, então, vamos dizer, vai no Japão, que é um dos motivos do Japão estar desvalorizando, tira dinheiro de lá a juros baixíssimos e vem num país que nem o Brasil, que tem uma taxa muito alta, e investe aqui. Então você prejudica países que nem o Japão com taxa baixa. Exatamente. Então, assim, eu vi que aumentou muito isso aqui no Brasil, esses últimos 2 meses, aí, conforme a taxa está subindo, né? Então a gente vai ver mais fluxo entrando por vários motivos, esse é um deles, né? Dos 118 bilhões que entraram, o que a gente pode dizer, assim? Dos 118 bilhões que entraram, 111 já voltaram. Então, é exatamente isso que você está falando. Então, o investidor de longo prazo, o que a gente consegue deduzir, né? Pelo método de dedução? A gente consegue deduzir que o investidor de longo prazo não está ficando no Brasil. Ele está vindo, faz o overnight, sem querer falar palavras difíceis, mas é isso, o overnight é exatamente essa como é que a gente pode dizer? Que a gente falou agora, a taxa de juros, né? O Selic. O Selic é o overnight. Ele foi criado em 1999 exatamente para substituir o overnight, que é a virada dos bancos toda noite, da compensação bancária. Quem viveu na época do Collor e do Sarney e pegou o overnight de absurdo da inflação, né, fazia muito dinheiro de um dia para o outro, fazia 40%, 30% de um dia para o outro. Né? É o D+1, né, que eles falam. Era o D+1, exatamente. É muita coisa, né? Muita coisa. Fora tudo que já falamos também semana passada. Commodities estão altas, o Brasil é um exportador, o Brasil está ganhando, enfim, está entrando dinheiro por vários motivos no Brasil, mas é tudo motivo passageiro e temporário, né? Saiu uma notícia também, já que a gente está falando de reserva cambial e a gente está falando um pouco disso. Estava até conversando com o Jonathan antes da live. Olha, ó, minha mãe investia no over. Exatamente, olha a Bárbara aí falando. E já é de família, hein, Bárbara? Já é de família, hein, Bárbara? Já é de família. É isso aí. Investimento. Mas muita gente perdeu, né? Olha, muita gente perdeu. E muita gente perdeu e se ferrou quando o Collor confiscou. Depois que o Collor... E assim, a gente tem que entender que os tubarões agem dessa forma. Então, primeiro as taxas de juros sobem, a situação se torna insustentável e daqui a pouco as liberdades são arrastadas para um buraco sem fim, que foi o que aconteceu nessa época, né? Muita gente se matou, muita gente teve problema, muita gente sofreu demais e veio retornar o dinheiro, se salvo engano, foi 2002, né? Acho que foi 2002 que começou a voltar um pouco. Mas e aí? E a inflação? Já tinha comido quanto disso? Qual foi a variação da inflação de 1992 para 2002 ou foi 2004 que isso aconteceu? Acho que foi 2004 ou 2005. Qual foi a variação da inflação? Será que eles consideraram a inflação real? Será que eles consideraram? Porque a inflação do ano passado, que bateu 10,75, a real é 60. Assim como a cotação do dólar, depois eu vou montar, estruturar essa ideia do câmbio real.
Mas o câmbio real não é esse câmbio que a gente está trabalhando. A gente não está considerando uma série de variáveis que são a inflação real sobre os produtos, né? E já que você falou sobre isso, sobre reserva cambial, e a gente está falando de overnight, tem uma notícia que a gente viu aqui, que é a reserva de yuan, que é a moeda chinesa, aumentando no Brasil, né? Saiu notícia do Banco Central esses dias sobre isso. Isso é uma parte do que algumas pessoas gostam de conversar. Eu gosto, eu gosto bastante de entender um pouquinho a questão da possível nova ordem mundial, que a gente sabe que é uma realidade, que pode acontecer. Inclusive, tem um grande investidor que fala sobre isso, que é o maior hedge fund de um dos maiores fundos de investimento, que é o Ray Dalio, né? Ele tem alguns vídeos sobre isso, até estava conversando com o Marcel outro dia sobre isso, e eu fiz um compilado de alguns vídeos dele também, porque estou sem tempo, não estou conseguindo colocar. Mas depois eu vou deixar uma dica de livro aqui também, senão a gente não para de falar sobre isso. Vai lá, Jonathan, sobre aí. Excelente, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu queria falar também hoje um pouquinho, conversei bastante com meu amigo Maurício, mora no Japão há quase 30 anos, né? Mudar um pouquinho de dólar para ien, né? Que são as duas moedas aí que estão bem desvalorizadas, aí estão incomodando a gente, né? O dólar está desvalorizado, assim, incomodando a gente entre aspas, né? Porque o dólar desvalorizado é ruim para quem está vendendo, né? Mas para quem está aportando é uma maravilha, né? Então, assim, a dica dores, né? A gente tem duas dores agora. O dólar duas caindo dores e flutuando. Exatamente. E quem pode fazer aporte, né? Aproveita que o preço realmente está bom, né? A tendência realmente é sempre valorizar no longo prazo, isso é óbvio, né? No curto prazo não tem como saber, curto, médio prazo, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas a longo prazo a gente sempre o dólar sempre valoriza, né? Isso é fato. E o ien também, né? Muito desvalorizado frente a várias moedas, né? A gente está sofrendo um pouco com o ien. E conversando com o Maurício, assim, as perspectivas sempre são boas, né? Com relação ao Japão, porque o Japão é um país com um povo resiliente, né? Que é um povo que se recupera rápido de crises, né? E de catástrofes também. Mas, deixa eu fazer um adendo bem rapidinho, só para não perder essa ideia. Olha como tudo retrata isso que você está falando, Jonathan. Olha como tudo está se voltando um pouco para esse desequilíbrio das balanças comerciais, né? Como no Brasil, a variação do dólar, como que você está falando agora no ien. Exatamente. Tudo reflete, né, na balança comercial, né? Tudo por conta disso, né? A balança comercial é um dado muito importante, né? A gente comentou algumas lives atrás que o segredo para o Forex, né, ser um mercado cíclico, os pares de moedas serem cíclicas é a balança comercial, né? São os acordos comerciais que fazem com que esse preço ele se mantenha sempre numa mediana ali, né? Que fica mais a gente consegue ter uma noção onde pode ficar, onde ela ficou por muito tempo, né? Então, ela tende a ficar nisso por causa dos seus acordos comerciais que eles têm com os outros países, né? E a questão do Japão também é que agora, em abril, o começo do ano japonês, né? Lá tem os relatórios das empresas, começam as aulas, né? E o Maurício ele trabalha numa empresa que produz, se eu não me engano, salvo engano, depois o Maurício me corrija se eu estiver errado, que produz faróis para várias montadoras de carros japonesas, né? Ela é uma empresa francesa que ele trabalha, mas é sitiada em Yokohama, no Japão, e ela fornece essas, acho que as lanternas para os carros japoneses. E eles estavam tendo várias folgas, né? Porque as empresas não estavam produzindo, não estavam trabalhando, então eles estavam tendo folgas, assim. E o patrão dele já falou para ele, acabou moleza, a partir da semana que vem nós vamos voltar ao normal. Então, a gente vê que as empresas começam novamente a voltar à sua produção, também com questão do desemprego, né? O desemprego, apesar de não estar altíssimo, não estar alto no Japão, ainda está sobrando bastante emprego, por incrível que pareça, né? Tem bastante vaga, mas não tem mão de obra, não tem gente para trabalhar. Mas durante a pandemia também não estava sendo liberado vistos, né? Para
pessoas de outros países irem morar no Japão ou até mesmo visitar o Japão. E a partir de agora as pessoas já estão conseguindo tirar o visto novamente. Então, pode ser que daqui para frente, né, comece a surgir novamente mão de obra, né, para as empresas japonesas, né, gente indo de fora. Aproveitando que você está falando de montadoras e peças, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que trabalha numa empresa de caminhões da Europa, né, da Alemanha, e ele me falou o seguinte, que as empresas estão começando a se juntar, por exemplo, Scania, Volkswagen e outras marcas estão se juntando para suprir a necessidade de peças, né? E isso aí, cara, é importantíssimo para a gente observar, porque como a gente sabe que os dados saem atrasados, as notícias que vão sair nos próximos dados estão baseadas nisso que a gente está falando, né, Jonathan? Está baseado nessa escassez. Então, os próximos PMIs, os próximos índices de desemprego, quando a gente pega a imigração de pessoas da Ucrânia para a Europa, que começa a lotar, e a gente tinha notícia de incentivo para as fábricas e indústrias, porque não tinha mão de obra. Por que acontecia? Os salários estavam muito altos, as empresas já não conseguiam pagar, na produção tecnologicamente não estava conseguindo evoluir, estava começando a quebrar a cadeia de produção, né? E aí vem o que? A pandemia quebra mais ainda, gera um conflito, gera uma exaustão maior ainda na produção, e aí agora vai começar a produção de novo quando começa a acontecer a imigração. Mas antes disso, a gente vai ter uma movimentação negativa, né? Exatamente. Esse movimento, ele, vamos dizer assim, dá um passo para trás para poder dar mais passos para frente. Então, é isso que o Japão está fazendo, né? Isso que você falou das montadoras se ajudarem, isso realmente, a Maurício comentou muito lá. As montadoras, entre elas se ajudam, né, para poder voltar ao normal, porque para eles não é bom também, né? Essa crise não é bom para ninguém, né? Então, para a população e tudo mais. Então, assim, é bom as pessoas perceberem que conseguem viver sem as coisas. Para o sistema isso é ruim. Exatamente. A partir do momento que ela vê, esse aqui eu acho que não me faz mais falta. Não é bom, né? Não é bom. Alguém vai deixar de vender. Mas isso as pessoas notaram, né? Assim, interessante como a pandemia trouxe um sentimento. As pessoas mudaram hábitos na pandemia. Isso é importante a gente falar, porque é uma percepção que precisa acontecer. Então, as pessoas mudaram, por exemplo, as pessoas começaram a valorizar outras coisas, a materialidade, né? Que interessante que ontem eu estava estudando um pouco da palavra matéria, o que ela quer dizer. Ela se relaciona à mãe, à proteção. Então, é como se você se prendesse aquilo ali como um filho, e aquilo tem um poder sobre você, sobre como é uma mãe. Né? A matéria, a palavra matéria vem do prefixo mater, né? E isso desde os gregos significava mãe. Isso é muito interessante, como a matéria, como as coisas, elas têm uma influência sobre nós. E a própria matéria em si, no universo, ela é um ponto de absorção, é um ponto negro de absorção, né? A própria matéria escura, ela tem a capacidade de absorver tudo, que é o que as coisas fazem conosco, se a gente não tiver percepção sobre isso, falando agora aqui um pouco mais filosófico, para não botar outras palavras, né? Mas assim, isso é verdade, como a gente tem que perceber como a pandemia mudou hábitos, como agora esses conflitos também são resultado das pessoas terem mudado o hábito, né? Estarem observando mais outras coisas. E isso é importante para o ser humano, né? Se perceber. Só não mudou para o Putin, né? Mas isso aí a gente deixa para lá, né? O Putin ainda ele tem... A pandemia não afetou ele lá. Mas enfim... Mas sabia que eu então, vi uma matéria do Putin falando o seguinte... Ele dizia que os Estados Unidos ia começar a agir. Eu não sou um defensor do Putin, tá? Mas a gente também não pode... exatamente isso que você fez, Jonathan. A gente não pode analisar a notícia por nenhum dos lados. A gente tem que se manter neutro e tentar enxergar o que está acontecendo na notícia. E eu vi uma notícia do Putin, onde o Putin vinha avisando que os Estados Unidos ia fazer isso. Por exemplo, em toda reunião do G20, há uns 5 anos atrás, até um amigo meu economista falou isso, o Putin vinha em toda reunião dizendo o dólar vai quebrar o mundo, o dólar vai quebrar o mundo. Né? E ele vinha tentando avisar isso de alguma forma, porque ele sabia que se acontecesse o pior, os Estados Unidos tinham que ter um inimigo, e o inimigo poderia ser a Rússia. Né? E olha aí o que está acontecendo. E ele vinha alertando isso também. Não que os Estados Unidos estejam errados, nem que o Putin esteja errado, nem qualquer um dos dois seja certo.
Exatamente. Ó, que a Bárbara falou, imparcialidade é a chave, né? Exatamente. É. A gente se torna neutro nesses assuntos, a gente só vê os fatos que realmente nos interessam e coisas que podem influenciar no nosso mercado, no nosso ramo, né? É isso que importa para a gente. Então, assim, a perspectiva, pessoal, de melhora do Japão é boa, né? Então, vamos manter a confiança, a paciência, o quinto pilar, estavam falando esses dias, a fé, que vai dar certo. Só ter Exato. A gente paciência. falou até semana passada também, né? O Japão ele está mirando muito mais no longo prazo do que no curto prazo. Então, assim, quem está subindo taxa de juros agora, às vezes muito rápido, pode ser bom agora, que a moeda vai valorizar, mas pensando na economia, no emprego, no futuro, talvez não seja tão bom, né? Então, o Japão talvez daqui a 1 ano, 2 anos, vai sair mais fortalecido que esses outros, né? Por estar sendo mais usando a paciência japonesa, que já é tão famosa, né? Exatamente. Pegando esse gancho, vamos lembrar de uma frase do Warren Buffett que ele falava assim, né? Ele falou assim em 2019, ele disse: quem apostar contra o dólar no longo prazo vai perder, né? O Warren Buffett já falou isso também. Sim. E o principal parceiro dos Estados Unidos também é o IEM. O principal parceiro do IEM é os Estados Unidos, né? Que anda junto, né, com ele. Exatamente. É uma A não filial ser que dos venha Estados a Unidos. nova ordem. Oi, Marcelo? A não ser que venha a nova ordem econômica, Marcos. Mas isso não vai mudar, né, de um ano para o outro. Você não consegue substituir uma moeda. Eu acho que a gente voltava à época da pedra lascada, só pode, se isso acontecesse de um ano para o outro, porque não consegue, Não são tem como, não 50 tem como. anos para mudar. A gente está falando de 270 anos de dólar, né? E você não apaga 270 anos de história dessa forma. O Renato, nosso amigo carioca, Renato lá do Rio Grande do Sul, vai falar Rio Grande do Sul, não, Rio de Janeiro. Boas perspectivas para a valorização do USD para os próximos meses? Mas sempre vai valorizando. Né? É um ponto referencial, então a gente tem que saber. Se a gente estiver falando verdade, sobre dólar real, né, sempre é uma perspectiva de subida. Na verdade, assim, o dólar, na verdade, ele já está valorizando no mundo, né? O Brasil que está um pouco na contramão aí. Então, fica a pergunta, vocês acham que o Brasil está economicamente melhor que os Estados Unidos? Então, esse é o motivo? Se não, a tendência é o dólar voltar a valorizar nos próximos meses aqui também, né? O cenário está ótimo no Brasil, né? Eleição, então, e agora nós temos praticamente 2 candidatos, ou seja, vai ser eles um contra o outro, rapaz. Vamos ver aí o que acontece. Só cai mais o dólar aqui se o Brasil tiver economicamente melhor que os Estados Unidos, né? Senão, volta a subir depois, não tem jeito. Ou então a B3 vai errar de novo, né? Pode ser, a gente tem que considerar isso aí também, né? Olha o Willi falando aí, o Willi aí. Dólar 7,10. É isso 7,10, né? Fala, Samuel, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Willi. O Willi comentando aí também. A previsão é essa, né? E, assim, que nem a gente já falou, né? A taxa de juros do Brasil é atraente, né? É atraente. Então, que investimento hoje no mundo paga 11,75% ao ano, né? E sem pensar nisso aí também, né? Mas será que a longo prazo isso vai ser bom, né? Então, a gente tem que pensar sempre com o pensamento do especulador, né? Sempre assim, né? Fala, Rogério, boa tarde, tudo bem? Pessoal, vou deixando as perguntas aqui agora, a gente vai responder algumas perguntas. Tem o balãozinho ali com a pergunta, aí você pode clicar ali e pode fazer a pergunta pra gente aí. No Brasil só valoriza com o fim do mundo. Não vamos ser tão drásticos assim, né? Não, nós temos que pensar que desde que o nosso dinheiro é real, a gente sempre teve flutuações, mas a tendência sempre foi o dólar valorizar em cima do real, porque a gente é um país emergente, como qualquer país. Veja como está a Argentina agora, veja qualquer país emergente, né? Então, enquanto a gente não se tornar uma potência maior que os Estados Unidos, a tendência é essa, não tem jeito. E outra coisa, né? A gente tem que entender como é que funciona o sistema do Brasil. O Brasil, como qualquer loja, como qualquer relação entre um comerciante e um comprador,
O Brasil é o vendedor da história. Nós estamos num momento de commodity. Isso. Então, o comprador só vai comprar se for interessante para ele. O dono do negócio não é quem vende. O dono da operação é quem compra. Quem compra tem que se achar vantagem na compra. Então, você imagina ali que os países vão chegar para comprar no Brasil e agora vão ver, o real está caro. Vamos comprar? Então, a longo prazo, o que vai acontecer é que o Brasil vai vender menos. Nós somos um comerciante de commodities, de ferro, de soja, de tudo, de carne de porco para a China, né, de carne bovina. Então, o mundo está precisando comer nesse momento, o mundo está precisando de commodity e o Brasil está aumentando o valor da sua moeda. Por quê? Será que se preparando para alguma coisa? Será que é o certo? Será que é o errado? A gente vai ver depois. Mas que provavelmente suba, provavelmente suba. Ricardo, obrigado, Ricardo, pela pergunta. Alguma chance do euro valorizar ou depende muito da guerra? Olha, essa guerra aí tá complicada, né? Mas realmente depende muito da guerra, sim. Depende muito da guerra. Porque assim, se a gente vê o euro antes, né? Antes da guerra acontecer, já estava estabilizando novamente. Não se falava de aumento da taxa de juros, assim, né? Como se fala hoje, mas a gente viu, saiu hoje ou ontem, acho que foi hoje. Eu sempre atualizo os dados, atualizo vários dados e às vezes eu acabo esquecendo o dia, mas não sei se foi hoje ou ontem, saiu, acho que foi hoje, a inflação do euro, né? Então deu um salto para 7,5%, de 5,9%, né? 5,9% foi para 7,5%. Então é um salto muito... Foi ontem, né? Foi ontem que saiu. Acho que foi ontem. Então foi um salto muito grande, né? É um salto muito grande. Eu que sempre acompanho os dados ali da inflação, a gente vê que ela sobe 2 pontos, 0,02%, 0,3%, 0,03%. Ela sempre pouca coisa. Mas agora, né, teve um salto muito grande. A gente sabe por quê, né? Por causa da energia e do gás, né, natural, que estão nas máximas, né, e em um momento que a Europa precisa muito desses produtos, por causa do inverno. Então, a valorização do euro acho que está totalmente ligada à guerra agora, né? Assim como foi a sua desvalorização, né? E outra questão, né, até eu fiz um vídeo já fazendo propaganda no meu canal essa semana, falando sobre as consequências da economia por causa da guerra, né? E a gente sabe que o euro é o mais afetado de todos. Então, o problema estava todo mundo esperando um aumento de taxa de juros para valorizar o euro. Só que agora, sim, eles estão numa sinuca de bico lá, porque eles estavam esperando melhorar a taxa de desemprego, melhorar a economia como um todo, né? Voltar a economia a crescer para subir a taxa de juros. Só que com a guerra, vai trazer esses problemas tudo de novo, né? Está voltando a subir taxa de desemprego, a economia está com problemas, justamente que nem você falou, falta de matéria-prima, falta de energia. Então agora é complicado a gente tentar prever o que vai acontecer, que mesmo acabando a guerra, os efeitos vão ficar, né? Então quando é que a economia vai estar boa o suficiente para subir em taxa de juros, para voltar a valorizar a moeda? Então está se criando um novo problema aí. Tudo de novo. Acabando a guerra, já entrando um aumento de taxa de juros, né? Imaginando um cenário, né? Imagina esse cenário, né? Acabando a guerra, já um aumento na taxa de juros. Já começa a desaquecer a economia novamente, né? De novo, dinheiro no mercado, né? Então, e aí, como é que fica, né? Claro que os problemas... a tendência é valorizar a moeda, né? Isso é um cenário, quando isso que a gente está falando se soma à inflação, a gente tem o cenário da estagflação, né? Onde as coisas não conseguem sair do lugar e a inflação é real naquele momento, né? É forte naquele momento. Ô Marcel, boa tarde, Marcel Moura. Eu queria pedir licença para vocês, se o Marcel Moura estiver disponível e quiser entrar um pouquinho com a gente aí no final, tá? Responder algumas perguntas, aí eu vou te convidar aí, Marcel, se quiser entrar com a gente aqui agora. Só manda o convite aqui ou manda um joia aí que a gente te chama. Então, é exatamente isso. Então, vamos ver, temos que observar aí como é que vai ser, né? Se realmente vai acabar essa guerra logo, né? Mas os efeitos são por muito tempo, pessoal. Infelizmente, Rogério, os efeitos...
o Rogério perguntou aqui, com essas notícias da Rússia de cessar fogo, seria mais um fôlego para ele reabastecer e entrarem com força, né? Isso também a gente deu uma comentada essa semana passada, quando a gente viu o cessar-fogo, né? O que estava acontecendo, as esperanças ficam sendo colocadas na mesa e as moedas ficam movimentando em virtude disso, né? Os mercados ficam movimentando, olha, que é especulação, é o que a guerra está fazendo com os mercados, né? Vai ter paz, ó, não tem, agora tem acordo, não tem, aí daqui a pouco aparece uma bomba explodindo numa petrolífera, aí o petróleo sobe, e daqui a pouco o acordo de petróleo acontece, o petróleo baixa. Então... Exato. É uma guerra de informações também agora, né? Guerra de informações. Verificamos que o Putin está exigindo que os países que quiserem transicionar gás com eles terá que ser em rublo. Pergunta-se se esse movimento fará com que o rublo valorize, qual o impacto nas outras moedas. Puxa, fala difícil. Já valorizou. Quase que eu não consegui ler aqui. Eu acho que a Rússia está querendo dinheiro, né? Tomaram o dinheiro dele, agora ele precisa, quer tomar dinheiro da Europa. Exatamente. Mas é um movimento perigoso, disso, né? A gente vê na história que alguns líderes aí que tentaram fazer isso se deram mal, né? É o que o Warren Buffett falou, né? Até nesse sentido, né? É muito bem colocado, porque é exatamente isso, Jonathan. A Líbia, quando Muammar Gaddafi tentou trocar a moeda para vender, aconteceu isso, né? Saddam Hussein, quando tentou fazer, aconteceu também uma guerra civil lá dentro. E agora a gente está vendo uma iminência de guerra civil na Rússia, que está acontecendo por conta da troca da moeda. É como se uma coisa puxasse a outra. É quase impossível você sair desse redemoinho que está levando para o buraco. Então o Putin agora está reagindo. Ele está tentando trazer de volta dinheiro, tentando reforçar aquilo que ele perdeu com as sanções. E eu acho que isso só mostra desespero. E cada vez mais, agora saiu notícia também dizendo que a Europa queria reabrir, na verdade, as usinas nucleares, e outra fonte também, que eu agora não lembro qual foi a outra, mas também queria reabrir outra fonte, para gerar menos dependência. Até o Japão saiu uma notícia também dizendo que os Estados Unidos estavam se juntando com o Japão para apoiar a produção de petróleo em... Eu não lembro se era Taiwan, eu acho que não. Fala, Marcel. E aí, pessoal? Marcel. Fala, Xará. Joia, que honra, hein? Tá com esse grupo aqui. Prazer ter você aí. Prazer mesmo. Obrigado mesmo, pessoal. Hoje eu perdi, não estava em casa agora. Cheguei agora, perdi a live dos nenhum. Mal. Tá certo. Tranquilo. Fazia tempo que eu queria te chamar aqui para participar um pouco. Agora a gente já está no final, já vamos encerrar daqui a um pouquinho, mas dá para participar um pouquinho com a gente aí, responder algumas perguntas, ajudar a gente aí, que o pessoal tá mandando ver. É isso aí. Aprendendo, né? Muito bom, muito bom. Show de bola, seja bem-vindo aí. Pô. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. O cara, ele tá na Argentina, você vê bem, né? Tá na Argentina, não quer mais saber de fazer live, não quer mais, abandonou, faz 4 semanas já que não participa da live, não quer saber mais de trabalhar. E vem que gracinha. E olha, Marcel está tentando deixar a barba igual do Marcos, ó. Aí, Marcel. O outro Marcel Caviglia, né? Qual Marcel? Eu não sei, agora tem 2 Marcel, aí complicou. Não, ele mandou antes do Marcel Moura entrar. Marcel Moura e Marcel Caviglia. Ele mandou antes, eu vi aqui, ó. A minha tá longe para ficar igual a do Marcos. Brincadeira. Essa barba bonita do Marcos aí. Agora tem 2 barbas bonitas aí. O outro Marcel também é barba bonita. A gente não tá te ouvindo, Marcel. Tá falhando um pouquinho. Pelo menos para mim tá falhando. Do Marcel, tá falhando? Marcel Moura, né? Tá melhor agora ou não? Pronto, aí, agora melhorou um pouco. Tá, que eu tava longe aqui do fone. Tá Então, tem que agora diferenciar por Moura e Caviglia, né? Moura exatamente. Moura e Caviglia, exatamente. É isso mesmo. Qual era o assunto aí da tarde principal, pessoal, que eu tava meio perdido aí, cheguei atrasado. Agora a gente está respondendo as perguntas do pessoal. A gente falou um pouquinho sobre dólar versus real.
falar um pouquinho sobre o Japão também. São as duas moedas que estão incomodando a gente. O dólar é muito baixo e o JPY baixo também. Então, comentar um pouquinho sobre esses países aí, alguma perspectiva, né, de melhora, talvez. Então, a gente comentou um pouquinho sobre isso. Agora a gente está respondendo a pergunta do pessoal aí. É muito Ó, legal, como né? essa aqui, A ó. maioria dessas perguntas aí, né? Eu aprendi muito com vocês e escuto muito, principalmente o Marcos, né? Ele fala muito dessa questão da engrenagem se formando, né? E é muito engraçado, né, cara? Assim, que mesmo na incerteza, aparentemente está se formando uma engrenagem de reversão de tudo, né? Todas as notícias vão convergindo para isso, né? Só que a gente vai mantendo a incerteza sempre, né? Sempre aprendendo Isso aí. e escutando as notícias todo dia para conseguir se posicionar, né? Perfeito. E Exatamente isso. interessante isso que o Marcel falou, porque realmente as coisas vão começando a se formar. E a gente tem que entender que o peso maior, a criação dos mercados, ela acontece de forma livre, mas na verdade ela tem por trás os bancos centrais. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1950, na verdade, quando foi criado o nosso mercado, a gente tem que entender a origem dele. Os bancos centrais estão por trás, né? Então, assim, é com a impressão de moedas que eles regulam o mercado e eles não podem agir de forma discricionária, livre. Eles não podem simplesmente chegar no mercado e dizer hoje eu vou aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque eu quero. Não, hoje eu vou imprimir dinheiro. Por quê? Porque eu quero. Não, ele precisa formar cenários. E aí que entram os grandes acordos dos bancos centrais, né? Então, o Banco Central dos Estados Unidos conversa com o Banco Central do Japão, começa a conversar com a Austrália, começa a conversar com o Brasil, e ali ele começa a formar um cenário, como você falou. Ele não pode simplesmente agir, né? E aí a gente tem que começar a ver, ó, se o Brasil não pode agir sozinho, ele precisa criar uma situação. Para aquela situação que ele criou, ele mesmo criou, ele vai lá e corrige. É igual o delegado que está investigando a pessoa que roubou alguma coisa, sendo que ele roubou, né? É mais ou menos assim. A gente vive esse paradoxo aí no mercado. E colocando tudo isso na prática, olhando a parte gráfica, né? Eu estava comentando com um pessoal que a gente troca ideia todo dia aí, dá a impressão que os grandes tubarões, eles vão se aproveitando desses momentos para deixar que as sardinhas, né, entre aspas, apavoradas com esse momento. E eles andam sempre um pouco mais do que deveriam no mercado para acabar de esgotar aqueles recursos e tomar do mercado, né? E aí os mais eufóricos ou os que não estão dentro da margem e acabam quebrando conta ou se apavorando e vendendo dólar no momento que não é para vender, né? Acontece tudo isso de forma precipitada, né? É que colocando aí como sardinha e tubarão, as sardinhas, na verdade, sempre estão atrasadas, né? A sardinha olha lá, tem um monte de tubarão lá, deve ter muita comida. Os tubarão estão lá comendo a comida, né? Sardinha quer ir lá pegar o restinho que sobrou da comida dos tubarão. Só que às vezes até a sardinha chegar lá, os tubarão já estão voltando, abre a boca, pega a sardinha tudo no caminho, né? Então a gente tá sempre correndo atrás. Não adianta ficar correndo atrás do tubarão, né? Tem que entender por que tá lá, né? Por que tá lá naquele momento lá e já fazendo daqui a pouco a volta para cair, né? Enfim, um movimento muito forte para cima, muito forte para baixo, às vezes tem motivo de atrair mesmo o pessoal para ir atrás, ou enfim, algum motivo tem por trás disso. Né? Olha o que aconteceu com o euro, né? Há 2 semanas atrás, o euro movimentou forte para cima, o pessoal agora achava que ele ia, aí agora corrigiu. Tá corrigindo, tá caindo, tá voltando, e daqui a pouco ele vai fazer o quê? Vai subir. Vai subir. O Enio falou sobre o Euro CHF, foi isso, né? Ele foi a 1,4 novamente e hoje está 1,2, né? Ele voltou todo aquele movimento, né? Se vocês olharem também tanto o euro como o JPY, eu analiso um pouco de volume, né? Se vocês olharem o rastro que foi feito, o tamanho do volume que foi feito, onde chegou no topo de um e no fundo de outro, se vocês olharem isso graficamente, dá para enxergar o movimento dos tubarões, sabe? Eu falo assim que é muito difícil, é lógico, mantendo a incerteza, mas é muito difícil que esse movimento de reversão não aconteça pelo tamanho do volume. Volume tamanho igual esse, acho que foi mais de 2 anos atrás, que teve um volume tão grande quanto esse no mercado. Então, assim, lá na pandemia. Então, eu acho que nem na pandemia não foi tão grande quanto esse que teve agora, dessa reversão. Então, assim,
É um momento da gente começar a sonhar, começar a acreditar do mercado voltar a nosso favor, mas com o pé no chão. Com os lotes Eu acho assim, proporcionais, né? eu acho que o euro a gente tem que manter um cuidado dobrado porque a gente não sabe as notícias da guerra que pode vir, né? Isso é Mas o real. caso do Japão, o Japão é isso. O Japão não deveria estar onde está, na verdade, né? Às vezes não tem tanto motivo para estar onde está, né? O Japão, O o euro eu o acredito euro que vive igual uma certeza nisso. o Marcos falou outro dia do euro, ele provavelmente ele vai se recuperar sim, mas talvez não tão forte, porque ele é o mais envolvido em todo esse cenário que se criou hoje, né? Então, Vai depender mais das notícias, né, do que qualquer coisa. Aí, de repente, sai uma bomba ali, estoura uma bomba ali, cara, já Pois é. era, foi para Pois baixo é. de novo. Então, dentro dos lotes, né, mantendo a tranquilidade. Claro, quem tem lote sobrando, está com nível de margem bem alta, não tem problema operar, né, devagarzinho, fazendo posições devagar, não tem problema, mas não tem, eu tenho uma conta que eu não tenho, então eu fico esperando, estou esperando. E Se voltar, engraçado que tem uma pegadinha da mente que funciona muito bem no mercado, que é assim, geralmente, como a nossa mente ela é dual, ela quer trabalhar com a certeza. Então, quando a gente vê uma situação dessa de guerra, né, a gente falou muito isso, mas só para que a gente possa reforçar um pouco mais da incerteza, eu vou falar isso. Às vezes a gente comentava um pouco de guerra, e às vezes a gente via alguém comentando assim, olha, mas não vai acontecer. Por quê? Porque ele não vai ser bom para fulano ou para fulano. Então a gente não pode isolar algumas variáveis sobre uma notícia, porque ainda existe o fator sobre ela de que qualquer coisa pode acontecer, né? Existem infinitas variáveis sobre aquela notícia. Então, a gente está mais uma vez numa situação onde pode acontecer um acordo, mas pode acontecer uma catástrofe também. Pode. Sim. É ruim para o mundo? Você está torcendo por isso? De jeito nenhum. Mas a gente tem que ficar consciente, né, e alerta para o que pode acontecer, principalmente no mercado, que a gente está onde primeiro recebe o impacto disso que pode acontecer. olha, eu nunca esqueço, Marcos, aquele vídeo lá, eu não vou esquecer, cara, eu sempre vou lembrar, né, eu já tinha uma admiração muito grande, assim, mas depois daquele vídeo lá, e depois o que se... Claro, a gente não é profeta, né, e nem vai ser de profetizar o que vai acontecer lá na frente, mas às vezes as notícias, elas te dão um indício que pode acontecer alguma coisa diferente, né? Aquele seu vídeo lá do desfile da Praça Vermelha, da Rússia, ano passado, né? Eu não lembro que mês que Abril. foi, mas foi em abril do ano passado. Faz um ano, cara. Ninguém falava de guerra em lugar nenhum. A pandemia ainda, né, comendo solto aí no mundo inteiro. Você falou do desfile da Praça Vermelha e você falou assim, olha, isso nunca aconteceu, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, vamos ficar de olho, Foi. né? E aí, o que acontece? 10 meses depois, aproximadamente, né, estoura uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É óbvio que o Putin já estava se programando, é óbvio, né? E não era ali, né? Antes, né, ele já estava se programando. Mas você vê como você não tinha certeza que isso iria acontecer, mas os sinais indicavam que poderia acontecer. Exatamente. E outra coisa, em seguida, exatamente isso que você falou. Em seguida, a gente teve o problema da Polônia com a Bielorrússia. Lembra que teve um movimento do PLN muito grande ano passado? De repente... Um spread de 35 mil pontos. Isso, aí isso foi mais ou menos em junho do ano passado. Então a gente passou por abril, de repente a gente entrou na moeda turca, na lira turca, e a lira turca começou a enlouquecer ali. Aquilo ali já eram negociações de guerra que estavam acontecendo, a gente não sabia, porque eles já estavam começando a vender os drones para a região da Ucrânia, né? Já começavam a abastecer, a Rússia começou a se posicionar, e o primeiro conflito, que a gente chama de proxy, o primeiro proxy que ia acontecer naquela região era entre Bielorrússia e Polônia. Então a guerra deveria ter acontecido entre Polônia, eu acho, tá? Eu imagino, eu deduzo, que deveria ter acontecido entre Polônia e Bielorrússia, e não entre Rússia e Ucrânia. A Rússia deu apoio, ela deixou por muito tempo os soldados dela ali ao redor da Ucrânia esperando que alguma coisa acontecesse. Tanto que eles tiveram um problema de abastecimento, eles tiveram um problema de comida, né? E estavam ali com as linhas de frente todas preparadas para apoiar a Bielorrússia em um momento, e não aconteceu. Não aconteceu. E aí a Rússia começou a ficar sem opção. Eu acredito, eu imagino que ela começou a ficar sem opção, e daí ela de repente entrou na Ucrânia de forma injustificada, né? Então é uma série de fatos, é isso que o Marcel falou.
É uma série de fatos que começam a se formar, cenários que começam a acontecer, e daí a pouco a gente tem uma situação perfeita, um cenário perfeito, um céu de brigadeiro para acontecer qualquer coisa, né? Exatamente. E isso a gente não quer dizer para as pessoas que estão escutando, né, que eles tenham que se posicionar já ou que tem que entrar grande porque está se formando esse cenário. É justamente o contrário, né? Para que se for se posicionar, se posicione pequeno, olhe, espere, né? Espera romper o topo de volta para baixo para se consolidar o movimento. Aí entra um pouquinho maior, né, do que muita gente, cara. Dá dó, né, de ver algumas pessoas que por acreditarem Estão demais sofrendo, acabaram se perdendo aí no mercado, né? E nem quando confirma, né? Porque eu vi muita gente essa semana aí, semana passada, falando, tá voltando o Japão aí, ó. Acabou o problema, tá voltando, tá normalizando e já subiu de novo, né? já subiu de Os novo. pares com o Japão aí. Eu falo assim, então, na verdade... vocês todos são gestores de conta PAN, não são? Somos. Uhum. Então, eu falo assim, sabe o que eu falo com meus clientes? Eu falo assim, ó, toda semana eu dou um feedback, ou quando não é toda semana, cada 15 dias, eu dou um feedback para eles do que está acontecendo, como está o mercado, o que vai acontecer, o que não vai. Quando o dólar começou a cair, eu falei, ó, é esperado que se caia até mais um pouco. Quando eu falei para eles, estava acabando de romper a casa dos 5, eu falei, provavelmente vai cair mais um pouco. Só que dentro do que está se desenhando, a chance do dólar subir, e vamos dizer até rapidamente, é muito grande, né? Então, assim, tenham paciência. Vocês estão fazendo um projeto, não é um projeto de um mês, é um projeto de 5 anos, 10 anos, para mudar o padrão de vida, para aposentar antecipadamente, né? Para realizar um grande projeto. Então, eu falo, não tenham pressa. Sempre a longo prazo, o mercado vai dar bons frutos, né? Então, a gente não pode apavorar. Perfeito. É isso mesmo. Eu sempre digo assim, ó, é mais fácil o quê? É muito fácil, a gente só tem 2 botões para apertar para entrar numa operação. Não precisa de muito, basta um pouquinho de coragem para você apertar o botão ali e mais um pouquinho de ganância para você colocar um lote muito grande. Só precisa isso, ou seja, o tempero para desandar o angu ali é muito fácil. Difícil é você não fazer nada. Difícil é em momentos que você está vendo que o cenário está se formando, você controlar o ímpeto. Isso é domínio próprio. Isso é uma virtude. Então, a gente tem que entender que nós... Oi? Autodomínio. Autodomínio, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender o que é necessário para operar. Para operar, às vezes a gente acha que é necessário um setup. Não. Às vezes a gente acha que é necessário algo que vai trazer para a gente o call perfeito. Não. Necessário, muitas vezes, é a gente se preservar, manter a cautela da conta PAN, como o Marcel falou. A gente tem contas PANs que pessoas estão com a vida toda ali nas nossas contas. Eu tenho uma conta de cliente que tirou da poupança, colocou lá para fazer a operação. E aí, hoje, ele quer o quê? Ele quer rendimento, mas a gente precisa formar essa pessoa e mostrar para essa pessoa, já que nós temos experiência no mercado, e dizer, esse mês não é um mês para você fazer. É um mês só para você sobreviver. Passar de um mês para o outro é uma gratidão tremenda. Eu sempre falo isso no meu grupo lá de clientes. Eu digo, olha, viramos um mês para o outro. Só disso eu já estou extremamente agradecido. Exatamente. O primeiro princípio aí é a segurança, né? Depois o lucro, né? Isso, com certeza. Vamos responder a última pergunta aqui antes da gente ir embora, que essa pergunta é muito boa para quem está começando, né? Quem está iniciando no Forex agora, quais pares de moeda poderia operar? A gente tem, inclusive no Consist App, tem uma tabelinha de nível de margem, né? E tem, acho que tem no Instagram, no nosso Instagram, acho que tem no do Consist App, tem no do Marcos também. Não lembro se tem acho que no Forex Mentalista também tem. É a tabelinha do nível de margem. Quais moedas que consomem mais nível de margem. Então, eu procure operar as moedas que não consomem muito nível de margem, né? Principalmente se o seu capital não for tão grande ainda, for pequeno, né? Então, moedas como AUD, NZD, né, o próprio dólar, né? Então, operar essas moedas que não consomem tanto nível de margem, procura fugir dessas moedas aí que estão com a guerra aí, né? E se você está começando a operar agora, vai ter bastante oportunidade, só ter paciência aí que as coisas vão dar certo, né? Fugir do CHF por enquanto, GBP, né, que consome bastante nível, então
operar essas moedas que consomem menos nível de margem é melhor. Aí, Tá bom, outra pessoal? coisa importante, né, é a diversificação para quem vai começar a operar, né? Porque, Perfeito. por exemplo, assim, para citar, o método que a gente opera, se você tiver, vamos dar um exemplo aí, $1.000, você vai entrar com 10 ativos de 0,01, né? Eu tive agora ativo meu do GPP JPY que passou dos $100 para cada 0,01, entendeu? Que tá posicionado. E não era uma posição não era uma posição ruim, vamos dizer. E ela caiu tanto que chegou a passar. Então, se eu não tivesse diversificado, o que poderia acontecer? Entendeu? E entrado mais nesse ativo do que poderia. Porque às vezes a pessoa acha que diversifica entrando em vários ativos com o JPY junto. Exato. Só que é GBP, NZB, acha que o primeiro é diferente, está diversificando, mas não, né? Está entrando tudo na mesma moeda, então tem que tomar cuidado, cara. Eu acho que a principal, não o ativo, o principal é diversificação, para quem está começando. Exatamente. É isso aí. Diversificar bastante, Isso mesmo, isso é importante. Posso dar mais uma dica aqui? O que eu faria também, né? Para quem não tem muita experiência, a gente trabalha com topos e fundos. Mas se você vê pares que passou muito de um topo ou de um fundo recentemente também, talvez tenha algum motivo além do normal para ele estar naquela posição, né? Que extrapolou um topo ou extrapolou um fundo, que é o caso do euro, o caso do Japão. Então eu também acabaria ficando longe desses até normalizar, né? Eu sei que parece ser uma oportunidade muito boa por ter passado de um topo de um fundo, né? Mas se ele está lá, tem algum motivo que pode demorar mais do que o previsto. Mas eu operei há um ano atrás CHF JPY vendido e estava no topo do topo. Hoje faz mais de um ano ele continua subindo. Eu vendi ele a 117, hoje ele está a 132, né? Então, topo do topo não quer dizer nada. Eu tenho a 116. Daqui a pouco a gente vai dizer para o ZHF assim, a gente está no crash do crash. No crash do crash. Tá louco, né? É isso aí. É o Everest, moeda Everest. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, Marcel Caviglia, mais uma vez pela parceria aí. Valeu, gente. Eu que agradeço. Prazer sempre estar com vocês aqui. Hoje o nosso xará junto aí. Meu xará junto. Valeu, obrigado a todo mundo que assistiu. Ô, gente, gratidão, viu, por poder participar. Obrigado, Marcel. É uma honra aí com vocês que hoje são referência aí para nós. E a gente espera poder contar com vocês aí por muito tempo. Vocês estão ensinando e, vamos dizer assim, apaziguando muita gente aí que está apavorado, principalmente nesse momento, né? No momento bom, as pessoas não ligam muito para isso, né? Mas num momento igual esse que a gente acredita que está passando, eles estão trazendo muita tranquilidade e, acima de tudo, ensinamento, né? É isso, obrigado. Mas você tem YouTube, né, Marcelo? Né? É isso aí. Ô, Marcelo, quer deixar teu canal do YouTube aí? Fala aí pro pessoal como que acha o canal lá. Tem o canal do YouTube. YouTube. Depois eu deixo no link na hora que vocês salvarem aqui. A gente colocou, eu acho que tá nas nossas stories hoje. Tá no stories, né? Também. Falar a verdade, eu não lembro de cabeça depois do barra lá, como que tá o nome lá. Hoje eu tentei, para falar a verdade, eu tentei usar hoje o nome do canal e tem umas configurações lá, eu segui todas que o YouTube pede, mas ele ainda não autorizou eu mudar o nome. Então fica meio letras e números ali que não dá para falar, mas depois eu deixo embaixo, na hora de deixar salvo a live aí, eu coloco lá. Mas já siga o Marcel aí, ó. Clica na flechinha ali, ó. Vai aparecer todos ali, ó. Já segue todo mundo aí, que a gente sempre tá falando, dando notícias aí. Marcos, queria falar, Marcos? Não, eu ia dizer, foi muito legal, assim, é interessante, eu vou até fazer um ao vivo, assim, dizer que quem quiser participar da próxima, depois clica aí, manda pra gente, a gente dá uma avaliada. E aí, isso. Foi muito bom ter o Marcel aí. Claro. É ótimo a gente falar de mercado, cada vez mais assim a gente poder trazer essa luz e mais pessoas para essa luz e mostrar cada vez mais. Eu acho que isso aí é mais uma coisa que é obrigação também da gente estar fazendo e estar chamando todo mundo. Eu acho que quanto mais a gente puder falar de mercado, trocar ideia, nós não temos a verdade absoluta, nós não sabemos tudo do mercado, então alguém pode ter, com certeza a todo instante, alguém tem percepções diferentes da nossa. Então a gente é agraciado em poder compartilhar e receber também isso de outras pessoas. Eu adoro quando as pessoas chegam lá no meu Instagram e mandam
o que é que acharam de uma notícia, o que é que entenderam, como viram. Isso é importante demais, isso contribui. É por isso que a gente está aqui, né? Isso aí. Acho que vai encerrar a live aqui. Não sabia que tinha tempo, mas acho que ela vai encerrar. Obrigado, Marcos Parente. Obrigado pela companhia. Valeu. Mais uma vez. Sigam todos nós. Obrigado a vocês aí. Um abraço, Fábio Macop. Pediu um abraço. Um abraço.